Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu vou ilustrar para você no quadro o mais fundamental da história do pensamento da nossa cultura de 2.500 anos. Do que se trata a vida e o que a filosofia fez para lidar com a vida. Vamos lá. O mundo vem desprovido de valor. Isso quer dizer que nós somos quem avalia, nós somos quem diz isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. E a vida é difícil. A vida requer provações, sacrifícios, desilusões, frustrações, problemas de todos os tipos e de diferentes graus, patologias, sofrimentos. A natureza da realidade é o padecimento, é também a passagem, é a natureza do tempo, que é também a natureza da realidade. A gente não pode voltar ao passado, a gente não pode corrigir algo que a gente queria que tivesse acontecido diferente. E isso ilustra muito fundamentalmente o drama de todo ser humano, desde os primórdios. Então, a gente pode graficamente ilustrar a nossa experiência de realidade como uma linha. A gente estava aqui, aconteceu tudo isso, agora a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá e a gente vai morrer. E esse ponto é angustiante, é assombroso. O que eu posso fazer? Nada. Você pode viver uma vida, mas para trazer alguma ideia de segurança, de que a gente pode sim fazer algo com relação a isso, a nossa cultura de 2.500 anos inventou isso aqui. Eternidade. Na antiguidade clássica, Platão chamava de mundo das ideias, um outro plano transcendente em que o tempo não passa, em que as coisas são eternas e imutáveis, mesmo antes da criação do mundo, como a gente lê no Timeu, as ideias já estavam lá. O demiurgo cria a montanha com base na ideia de montanha, o ser humano com base na ideia de ser humano. Então, depois, com diferentes variantes, mas sobretudo naquela que se tornou a mais proeminente religião da nossa cultura, o cristianismo, a gente tem isso aqui constituindo um paraíso, constituindo uma outra vida. E não à toa o símbolo da cruz, que é o símbolo dessa religião, é o cruzamento do temporal com o eterno. Então isso traz uma certa segurança, uma certa esperança supraterrena de que tudo isso que a gente passa aqui tem uma espécie de redenção em um outro lugar, que a gente não tem acesso agora, mas que se a gente se comportar de uma maneira virtuosa, a gente vai conseguir colher os benefícios de todos esses sacrifícios e dores que a gente enfrentou no padecimento temporal, no paraíso. Ou, se a gente não se comportar de uma maneira virtuosa, a gente vai cair no inferno, que seria o oposto desse paraíso, que seria uma danação eterna. Pois bem, desde Platão, passando pelo cristianismo, chegando na modernidade, com Descartes e o seu sujeito, que também tem um outro plano, com Kant e o seu sujeito transcendental, que pode obter conhecimento real das coisas. Então, isso aqui não é só a ideia de Deus, isso aqui também é a ideia de verdade, no sentido absoluto, a ideia da metafísica, de uma transcendência. Até Hegel isso vai aparecer. Kant mesmo postula uma paz perpétua no progresso. Hegel postula no progresso da história com a sociedade burguesa. Marx postula esse ideal de paraíso com a sociedade sem classes. Quando chega naquele que eu penso ser o filósofo mais importante da história da filosofia até então, ou pelo menos
1:2, pois aqui nessa tradição nós tivemos filósofos importantíssimos, né, que criaram isso, começando pelo próprio Platão. Friedrich Nietzsche, no final do século XIX, vai apontar isso que nós fizemos e vai dizer o seguinte: voltando lá atrás, tudo é desprovido de valor. Somos nós que inventamos isso para dar conta disso. Isso é uma interpretação, mas não é a melhor interpretação. Veja, o que vocês chamam de verdade é, na verdade, valor. Na verdade, né? Com uma brincadeira aí. É valor. E não verdade no sentido absoluto. Porque isso não existe. E eu tenho um vídeo que inclusive viralizou, você pode assistir sobre isso. Mas o que ele vai propor é o seguinte: eu desconfio que vocês fizeram isso porque vocês não conseguiram lidar com isso aqui, que é o drama fundamental da vida humana, que é como se reconciliar com o que foi, com a natureza do tempo e da realidade. Então, ele vai propor o seguinte: olha, só uma observação, mesmo isso aqui, para o Nietzsche, é melhor do que não ter nenhuma interpretação, que seria o niilismo, que seria a passividade do último homem, aquele que só se livra das suas responsabilidades. Não é isso que o Nietzsche está propondo. Pelo contrário, ele está propondo uma criação de valores, uma interpretação melhor do que essa. Porque quando Platão e o cristianismo e outros fizeram essas interpretações, eles não a fizeram sabendo que são interpretações, eles a fizeram falando que são verdades. E muito se matou em nome dessas verdades. Muito se reprimiu, muito se oprimiu em nome dessas verdades. Então o que ele vai propor é o seguinte: ok, a gente sabe que a nossa experiência de realidade é isso aqui. Mas então por que a gente não tenta, em vez de ficar projetando esperanças supraterrenas aqui, por que a gente não tenta viver com uma aceitação de que tudo isso que a gente enfrentou aqui vai voltar aqui, vai voltar aqui, vai voltar aqui, vai voltar aqui. A gente vai voltar a experimentar essas dificuldades, mas a gente vai dizer sim para a experiência de vida, sabendo que tanto as alegrias quanto os sofrimentos fazem parte dela e que não dá para ter um sem o outro. Que se fosse eternidade não haveria criação, não haveria graça, não haveria humor, não haveria prazer. Haveria talvez um tipo de prazer que não poderia ser distinguido da dor porque não haveria dor. Haveria um ser pleno e não o ser como tal. Esse é o pensamento do eterno retorno, que ele vai propor como uma maneira mais afirmativa de encarar a vida. Eu tenho vários vídeos sobre isso, mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa trajetória, que eu acho que a gente está num momento muito paradigmático da história do pensamento e que, embora existam pessoas por aí voltando a propagar esses discursos de verdade absoluta, mesmo, sobretudo, inclusive, na ciência, que é um pessoal hoje em dia, tem uma galera ultra positivista que acredita, sim, que a verdade da ciência é a verdade absoluta e que outras coisas que não têm o método científico não têm valor. Cuidado com essas pessoas. Desconfie nietzscheanamente, filosoficamente, dessas pessoas. A filosofia é, por excelência, provocativa e muitas pessoas vão ficar incomodadas com isso. Quando eu falo isso sobre a ciência, quando eu falo sobre outras questões, quando eu falo sobre religião, sobre não existir esse absoluto, não existir esse eterno, e sim tudo isso ser uma forma humana, histórica, de dar sentido para a sua realidade, de avaliar, de valorar. Se essa aula abriu os seus olhos e você quer mergulhar e completar o seu estudo fundamental, a sua base na filosofia, garanta o meu curso Educação Filosófica, que eu fiz com muito carinho, o meu principal projeto didático. Tem aulas de todos os grandes filósofos da história do pensamento. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu comentário, sua curtida, clique no botão aqui embaixo, garanta o curso e venha comigo completar sua educação filosófica. Até mais!